prefeituras, de empresas de planejamento agropecuário, professores, estudantes, colegas de outras empresas da iniciativa privada, e, enfim, todos os que nos assistem neste momento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Donato Lucietti, engenheiro agrônomo, e atualmente sou coordenador estadual do programa Grãos na extensão rural do estado de Santa Catarina, aqui da EPAGRE, né? Esperamos que todos estejam gozando de plena saúde, né, apesar de estarmos vivendo nesse momento aí de pandemia. Sejam todos bem-vindos, então, a esse evento, a essa live, que é uma promoção do programa Grãos na extensão rural da EPAGRE. Anualmente, né, nós sempre promovíamos cursos de capacitação para técnicos lá na Estação Experimental de Itajaí. Para quem é de fora, eu sei que tem pessoas aí que é de outros estados que não conhecem, né, a Estação Experimental de Itajaí é uma das estações da EPAGRE que tem uma de suas linhas de trabalho, a pesquisa com arroz irrigado, né, para Santa Catarina, mas também atende outros estados brasileiros aí, através da área de tecnologias e também de produção de sementes. Infelizmente, né, em função do momento que a gente vive, a EPAGRE está impossibilitada de fazer eventos presenciais, então, o grupo, né, que coordenava, ou que coordena o curso, decidiu de apresentar parte dos conteúdos que seriam tratados no curso presencial, em forma de lives, de palestras, né, para que a gente não perdesse esse contato que temos anualmente com os técnicos, e para oferecer uma oportunidade, então, né, dos técnicos também se capacitar, se atualizar das novas tecnologias que estão em lançamento aí, para que eles possam atender bem a assistência técnica e o trabalho de extensão rural também, que se faz, né, nas comunidades, nas propriedades rurais. Nós esperamos, então, né, que sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, né, nós já agradecemos de antemão a participação de cada um de vocês. O tema que nós trataremos hoje é um tema, hoje é o nosso quarto encontro, né, nossa quarta palestra, será a introdução de soja em áreas de várzeas arrozeiras, desafios e oportunidades. A gente sabe que esse tema é um tema, né, que já é bem trabalhado no Rio Grande do Sul, a questão da sucessão soja, arroz, né, integração pecuária, mas aqui em Santa Catarina não se tem muitas experiências, ou as poucas que se teve ainda não foram bem sucedidas, vamos dizer assim, né? Então, por isso nós estamos tratando desse tema também, né, porque pelo preço que está a soja, pelo preço que está o arroz e até pela própria sustentabilidade dos sistemas de produção, né, nós temos que ter diversificação na propriedade, né? Eu gostaria, para que a gente pudesse melhorar a qualidade da nossa gravação, da nossa transmissão, que todos se mantivessem com os telefones e com as câmeras desligadas, né? A gente, durante a apresentação, as perguntas poderão ser feitas através do chat, aqui vão ser acompanhadas pelo colega Douglas, e no final da apresentação será feito, então, ao nosso palestrante, tá? Se tivermos tempo, né, também podemos depois fazer algumas perguntas orais, né, abertas, mas se não, serão respondidas as que serão feitas durante o transcorrer da nossa apresentação no chat, tá? Também durante a nossa apresentação, nós vamos passar um link de um formulário que é extremamente importante que cada um de vocês preencha, né, ainda, né, online esse formulário, porque é uma forma de a gente manter o controle, né, de participantes no nosso evento, de fazer os registros na EPAGRE de quem participou,
bem como se alguém necessitar de algum certificado de participação, a gente também poderá emitir, desde que, né, preencha todos os dados que a gente solicita nesse formulário, então. Tá? Eu aproveito, né, para agradecer novamente a participação de todos vocês, a sugestão, né, de nós trazermos esse tema hoje foi do nosso pesquisador, Dr. Marcos Lima Campos do Vale, da Estação Experimental de Itajaí, né, que ele ficou, então, responsável para convidar uma pessoa que pudesse tratar desse tema, né. Então, por isso, nesse momento, eu passo a palavra ao Dr. Marcos, espero que agora ele esteja com um sinal, que esteja tudo tranquilo aí, né, para que ele faça a apresentação do nosso convidado, né, e já agradecer de antemão tanto o Marcos quanto o nosso convidado, né, que de pronto, assim, aceitou o nosso convite, desejar que ele tenha uma boa palestra, né, e que realmente seja uma noite, assim, agradável, que a gente possa aprender com as experiências, né, que ele vai passar para a gente aí, tá? E que também a gente possa aprender no sentido de ajudar, colaborar com os nossos agricultores, né, nossas famílias produtoras de arroz na tomada de decisão, tá? Doutor Marcos, então, é contigo. Só lembrando, né, que o palestrante procurar, assim, fazer a palestra no máximo em 90 minutos, né, para a gente também não se estender muito depois das 9 horas, senão a gente depois atrasa, o pessoal tem que jantar, né, então, só nesse aspecto, né. Não é para chamar a atenção que tem que encerrar logo, não, né, porque a gente sabe que o conteúdo, às vezes, é muito interessante e a gente se prolonga, né, e é interessante, mas também a gente gosta de ter um limite, né, porque senão... Contigo, então, doutor Marcos. Tá, Donato, obrigado. Pessoal, boa noite a todos, né, agradeço a participação de todo mundo. Só para constar, né, esse tema é um tema que é importante, a gente tem discutido bastante isso com os colegas das cooperativas, né, com os colegas também da consultoria, e sabe que esse é um tema que ele precisa ser um pouco melhor trabalhado, né, tem uma série de desafios que a gente precisa vencer para conseguir introduzir a soja no nosso estado, dadas nossas condições que são um pouco diferentes do Rio Grande do Sul. Justamente por isso que eu convidei o Antonioni, então, já apresentando o Antonioni, a gente se conhece há bastante tempo, nós somos amigos pessoais aí, fomos colegas de pós-graduação, de doutorado ali, na época ele tinha um pouco mais de cabelo, agora já está um negócio que está pegando para ele, pelo que eu estou vendo ali. Mas então o Antonioni, ele é engenheiro agrícola, né, formado pela Universidade Federal de Pelotas, fez o mestrado e o doutorado no Departamento de Solos, também da Federal de Pelotas, no programa de pós-graduação de manejo e conservação do solo e da água, e o Antonioni fez também um estágio, né, uma parte do doutorado ele fez nos Estados Unidos, no SDA, trabalhando justamente com essa questão de nivelamento de solo, drenagem de área de várzea para cultivo de sequeiro em solos alagados, né, normalmente alagados. Então, é uma pessoa que tem bastante experiência na questão da introdução do sistema de cultivo de soja em áreas de várzea. Então, como nós estamos na etapa inicial desse trabalho, né, da introdução da soja no nosso estado, então achei que era extremamente oportuno e achei que o Antonioni, hoje no Rio Grande do Sul, ele é uma referência nessa área, né, vai dando consultoria não só no Brasil também, mas também no Uruguai, se não me engano, né, depois o Antônio pode falar um pouco melhor disso, mas também fora do país ele tem trabalhado. Então, é uma pessoa que tem referência e bastante experiência nessa área de drenagem e introdução de soja em área de várzea. Então, por isso o convite, eu acho que vai ser uma palestra muito interessante, vai ser bastante proveitosa para a gente conseguir visualizar quais são os desafios de verdade que nós temos para cultivar a soja em área de arroz aqui em Santa Catarina. Então, Antonioni, é contigo aí, boa palestra. Sei que o Antonioni é um cara bem sucinto, ele não é um cara que se estende muito, então acho que vai estar dentro do tempo que o Donato falou aí. Beleza? Valeu, Antonioni, contigo aí. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Estamos escutando bem? Aqui está ótimo. Perfeito. Vou compartilhar minha tela aqui, então, para dar início. Estão visualizando? Ok. Sim. Estão visualizando? Sim, está ótimo. Beleza. Bom, primeiramente, para mim é uma honra estar falando para vocês na noite de hoje, né? Eu gostaria de agradecer o convite do meu colega
ex-colega de pós-graduação, Marcos, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, e fiquei muito honrado com o convite e de pronto aceitei para tentar colaborar com a discussão de vocês a respeito deste tema, né? E também para fazer algumas provocações, mostrar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Estado, para que, de certa forma, os erros que o Rio Grande do Sul cometeu com soja em áreas arrozeiras, que Santa Catarina possa pegar um atalho e não cometê-los, ou tentar minimizá-los, né? Então, mais uma vez, agradeço o convite, agradeço a lembrança e vamos adiante. Espero que gostem, espero que tirem proveito, tá? Então, o tema que me foi sugerido é introdução de soja em áreas de várzeas arrozeiras, né? Desafios e oportunidades. Então, basicamente, hoje, o que eu vou abordar aqui é, sem dúvida nenhuma, o maior gargalo, o maior desafio para se produzir soja em áreas arrozeiras, que é a questão da drenagem. Sem dúvida nenhuma, antes de qualquer tipo de escolha ou de determinação para a implantação de soja em áreas arrozeiras, este tema tem que ser exaustivamente debatido, avaliado e dimensionado, porque, caso contrário, a probabilidade de frustração ela é muito grande, por um grande motivo, né? A gente está num ambiente extremamente plano, com solos que têm um baixo movimento de água no perfil, né? Então, eles têm bastante capacidade de armazenar água na superfície, né? E a gente está querendo introduzir uma planta que é pouco adaptada a este ambiente, a esse estresse hídrico, por excesso, que é o principal gargalo, é o principal desafio das altas produtividades de soja em áreas arrozeiras. Então, eu vou abordar algumas ferramentas, algumas coisas que a gente vem fazendo, algumas técnicas que a gente vem aplicando, vou mostrar um case de sucesso e, enfim, falar um pouco de macrodrenagem, micro, e assim, finalizando, a gente consegue fazer uma discussão aí a respeito desses temas. Então, esse é um sumário da palestra, como é que ela vai se dar, né? Vou fazer uma contextualização do tema, vou abordar os principais problemas, questão de macrodrenagem, chuva e vazão, né? Dimensionamento da macrodrenagem, vou falar de um case de sucesso e depois, no final, vou falar sobre a questão da microdrenagem. Por que o meu tema está focado absolutamente em manejo de água para retirar a água? Porque este é o principal foco que deve se ter para ter estabilidade de produtividade. E a estabilidade de produtividade de soja em áreas de terras baixas, é importante a gente salientar que a gente precisa, talvez, mudar alguns conceitos já estabelecidos, que é aquela sensação de que a gente aplica algumas técnicas tentando expressar um teto produtivo do sistema, quando, na verdade, eu particularmente penso assim, que a gente tem que estabelecer pisos. No caso da soja de terras baixas, a gente tem que estabelecer piso para drenagem, ou seja, eu não quero colher 40 sacos, eu quero colher no mínimo 50 sacos de soja. Essa é a meta. Se tudo correr bem, o ambiente me ajudar, colaborar, eu posso atingir um teto produtivo. Mas é importante a gente ter essa visão e trabalhar com piso de drenagem.
antes de contar um pouco da história da soja em terras baixas no Rio Grande do Sul, vou contar um pouco da minha história, como é que eu cheguei até aqui neste tema. Eu me formei em 2011 na Faculdade de Engenharia Agrícola, na UFPEL, e nesse momento eu entrei no mestrado e comecei a desenvolver um trabalho junto com a Embrapa, junto com o José Parfit, em áreas sistematizadas, avaliando o efeito da declividade de sistematização na drenagem superficial, e esse estudo já visava a implementação de soja nestas áreas de terras baixas. E depois disso eu fiz progressão para o doutorado, e aí eu já fui trabalhar com os efeitos da sistematização na produtividade do arroz, ou seja, trabalhar com projetos mais ajustados, movimentando menos solo e corrigindo o microrrelevo, movimentando menos solo. E neste meio tempo eu já comecei a prestar algumas consultorias, porque nesse período, 2012, 2013, foi quando a soja estava dobrando de área, de 2011 a 2012, ela dobrou de área e ela teve uma crescente muito grande. E nesse momento a gente já percebia que tinha um gargalo ali, que as coisas não eram tão simples, então tinha um nicho de mercado. E nesse contexto, eu consegui fazer um estágio fora do Brasil, e quando eu voltei de lá em 2015, eu formalizei a empresa. Hoje nós somos 4 pessoas, rodando o estado inteiro, e a gente monitora, nessa última safra, a gente já monitorou 14 mil hectares de soja em terras baixas. Então, nessa imagem aqui, eu mostro para vocês a evolução da soja em áreas arrozeiras no estado do Rio Grande do Sul. A gente percebe que de 2009 a 2013 teve uma crescente forte nas áreas, né? E de 2013 a 2015 diminuiu a área. E isso diminuiu a área porque teve muito produtor que entrou e saiu. Outros saíram e nem voltaram mais, porque a soja nesse período ela teve um preço bastante atrativo, então ela virou moda, dá para se dizer assim. E depois ela se manteve estabilizada. Hoje a gente planta aí, segundo os dados do IRGA, na última safra, ficou em torno de 330 mil hectares de área de soja em áreas arrozeiras no Rio Grande do Sul. Esse número está estabilizado, a gente pode perceber que está estabilizado desde 2013, a gente não avança mais em mais áreas, um pouco pelo modelo de negócio que tem no Rio Grande do Sul, né? Ainda existe muito áreas arrendadas, e o produtor que é dono da área, o arrendatário, ele não explora a entre-safra dessas áreas, então acaba que ele acaba ficando muito mais arrozeiro do que um sojeiro, digamos assim. Então, isso faz com que essa área esteja um pouco estabilizada em função disso também, pelo modelo de negócio que estabelece nas áreas arrozeiras do Rio Grande do Sul. Mas, de fato, aonde essas áreas estão sendo bem manejadas, elas têm ganhado bastante força e têm tomado conta das propriedades. Hoje, 100% dos clientes que eu atendo tem rotação com soja de, no mínimo, 50%. Ou seja, uma área de 1.000 hectares hoje de várzea, ela tem 500 de arroz e 500 de soja. Esse, aparentemente, é um perfil interessante, né? Mas o ideal que a gente tem visto nas propriedades que tem mais repetição de soja em terras baixas por um período maior, o arroz se beneficia disso, porque a soja é um dos mecanismos de controle de plantas daninhas nesse ambiente, né? Desde que bem manejada, porque eventualmente a gente vê alguns casos em que a soja está em rotação com o arroz
e não está se percebendo o benefício da soja em função do controle de plantas daninhas. E muito disso é porque a soja muitas vezes se estabelece, né, mal nas áreas de várzea, fica uma lavoura com baixa população, ela não fecha, o produtor acaba se desanimando, o investimento dela é mais reduzido, ela acaba sujando e acaba sem dar retorno econômico e nem dando um retorno fitossanitário ou ambiental que seja. Então, algumas estratégias a gente adota, às vezes em áreas um pouco marginais, de simplesmente não, a gente tem que classificar as áreas dentro da propriedade, né? Existem áreas que não têm aptidão para produzir soja, isso é importante a gente salientar, né? Não sei se é o caso de algumas áreas aí de Santa Catarina, mas acredito que sim. Por exemplo, a área que alaga facilmente por enchente, né? Então, ou áreas que muitas vezes têm uma área de contribuição muito grande e drenam para uma área muito pequena, que tem volumes de chuva que vem de fora muito excessivo, que tem que fazer obras muito grandes. Então, tudo isso tem que ser avaliado e a gente tem que ter bons critérios para avaliar se a área tem aptidão, ou se a gente tem alguma coisa, alguma ferramenta, alguma estrutura que a gente possa fazer para melhorar esse ambiente, para potencializar essa soja em terras baixas. Entre outros benefícios, né, da questão de fertilidade, manejo, aí vai todos esses benefícios agronômicos que a rotação da arroz com soja, isso a gente já sabe bem. Essa aqui é uma propriedade a qual eu vou apresentar o case mais no final da apresentação, como vocês podem ver, é uma área arrozeira extremamente baixa, extremamente plana, onde os talhões estão divididos. Vocês podem observar lá o fundo, que é uma lavoura de arroz, aqui é uma lavoura de soja, aqui é arroz e aqui é soja. Então, essa propriedade vem com... Eu trabalho lá desde 2016, a gente vem fazendo bastante intervenções lá, mudando inclusive a cultura já estabelecida na propriedade, que depois eu vou falar sobre este tema, né, que às vezes a gente tem que fazer algumas mudanças e elas são bem importantes e muitas delas são correlacionadas ao conhecimento empírico, né, e aí a gente entra com um valor modelado, com os cálculos, né, com o dimensionamento, com números, e isso muitas vezes é chocante até para uma propriedade que já produz soja há mais de 20 anos, né? Produz, modo de dizer, planta, né, a soja, e eventualmente colhia. E de 2015 para cá, a gente vem mudando esse panorama. Então, essa é uma propriedade hoje que planta 1.300 hectares de soja em terras baixas e tem 800 hectares de arroz nas áreas de várzea. A produtividade do ano passado foi 63 sacos de soja por hectare, mesmo com toda aquela estiagem que atacou o nosso estado. Mas, enfim, vamos adiante. Entre os benefícios, né, que a gente percebe, isso aqui são dados verificados em propriedades, essa fonte é do IRGA também, ele propaga essas informações e a gente verifica isso aí no campo, que a rotação da soja com arroz irrigado, a gente tem uma redução dos custos de preparo de solo, né, porque no sistema chamado comumente aqui de ping-pong, ou seja, soja-arroz, depois do arroz, você vem o preparo, né, com grade e aplanamento do solo, você cultiva a soja, colhe a soja e o arroz vem num sistema de semeadura direta, né, sem preparo. Então, só do fato da gente não ter que revolver esse solo, você tem uma economia média, né, uns pouco mais, outros um pouco menos, mas em torno de 12 sacos de arroz por hectare. Tá? E essas lavouras, quando tem uma soja bem manejada, bem
e com potencial produtivo alto, com adubação adequada, com correção de solo, com correção de pH, elas fazendo lavouras lado a lado, não é difícil de achar 20 ou mais sacos de arroz por hectare na produtividade. Então, se eu pegar uma lavoura de arroz e repetir arroz no segundo ano, e eu no segundo ano comparar essa lavoura com uma aqui em Resteva de soja, essa lavoura produz 20 sacos a mais, a lavoura de arroz em Resteva de soja. Por outro lado, a gente também tem um dado que esse é um pouco mais discutível, mas ele se apresenta em várias propriedades que também aumenta a produtividade da soja em Resteva de arroz. Na verdade, isso é uma consequência do todo, porque acaba que quando o sistema, a nível de propriedade, ele já está mais ajustado, né? Tu já está preocupado em corrigir solo, tu já está preocupado em repor a extração, ou seja, tu está com um olhar um pouco mais técnico para a atividade que tu está fazendo, as coisas acabam indo para um caminho que os dois acabam se alavancando nesta excelente parceria para terras baixas. E os principais desafios, né? Eu vou focar hoje no gargalo, no grande gargalo, que é a questão da drenagem, né? Isso são duas áreas de várzeas, em duas situações diferentes. A área da esquerda é uma área que vocês talvez não tenham aí, acredito que não tem, salvo engano, acho que o Santa Catarina, 100% das áreas são sistematizadas, né, não plantam sobre taipas, mas essa área da esquerda está dessecada, está com taipas e está em pré-semeadura de arroz e está nesse estado de alagamento. A foto da direita é uma área de soja, uma soja já entrando no estágio reprodutivo, teve uma precipitação intensa e a água ficou armazenada aí por 36 horas. Essa área, então, teve uma perda bastante interessante e eu garanto para os senhores que esta água só está aí por culpa humana. Não é por culpa da chuva. A chuva, ela sempre ocorrerá em intensidades de várias grandezas. Mas, como eu disse para os senhores, se a gente classificou a área como uma área apta a produzir soja, ou seja, não é uma área marginal, a gente tem como fornecer uma infraestrutura para que ela drene no tempo adequado e não comprometa nem a soja e nem o arroz. Lembrando também que o manejo de solo no arroz depende da drenagem. O arroz é uma planta de sequeiro até os seus 30 dias de vida, então essa drenagem ela tem que ser efetiva para ambas as culturas. E os desafios que a gente tem, né? Eu já tinha falado anteriormente. O primeiro deles é a questão topográfica, né? A gente está trabalhando em áreas extremamente planas, que não tem gradiente ou pouco gradiente, ou seja, a velocidade que a água se desloca na superfície é muito lenta, e isso faz, então, com que a gente tenha que ter estruturas com áreas um pouco maiores para termos a vazão em tempo adequado. Mas, de fato, a respeito da topografia, não tem o que a gente faça para mudar, né? A questão do tipo de solo é uma outra coisa que a gente não tem como fazer inferência, mas a questão da infraestrutura, essa sim, essa a gente tem o que fazer, e diga-se de passagem, tem bastante coisa para a gente fazer na maioria das propriedades. O grande gargalo está na infraestrutura, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui só para fazer um contraponto a respeito da topografia, comparando as terras baixas, as terras de várzea com as áreas de coxilha, né, terras altas, a gente tem uma questão energética, no caso, né,
uma água se movimenta em determinada velocidade e a outra numa velocidade muito mais lenta. Não bastando isso, as nossas áreas de terras baixas armazenam pouca água no perfil. Então, aqui eu mostro esse trabalho que foi feito pelo Adilson Bamberg, um pesquisador hoje da Embrapa, engenheiro agrícola, que avaliou, então, a velocidade de infiltração e a infiltração acumulada num plano solo, né? Esse solo aí compõe mais de 50% das áreas de várzea do Rio Grande do Sul. Então, só para vocês perceberem aqui, este solo, depois de 2 horas, depois de 120 minutos aqui, ele já não infiltra mais nada, ou seja, a velocidade de infiltração é basicamente zero, né? E aqui nos 120 minutos, esse solo foi capaz de armazenar apenas 9 milímetros. Comparado com solos de terras altas, num outro trabalho aqui do Santos, na mesma tipo de avaliação, só que agora aqui no área de solo vermelho, a taxa de infiltração desse solo é 10 milímetros por hora. Ou seja, se a gente tiver uma chuva com infiltração, com uma taxa de intensidade da chuva de até 10 milímetros por hora, num solo desse não cria poça d'água, não fica água na superfície. E esse mesmo solo, nos 120 minutos aqui, armazenou 40 milímetros no perfil. Então, vejam a grande diferença das terras altas para as terras baixas e o desafio que a gente tem. Porque, basicamente, toda esta água que chove, dependendo da intensidade, muito pouco dela a gente fica com ela no nosso perfil do solo, e o resto a gente tem que escoar. E se a gente não tiver infraestrutura de drenagem, essa água fica em cima do campo e leva a nossa soja embora. Muitas vezes até o arroz. Professor Antonioni. Oi, positivo, estou escutando. Aqui é Douglas. Eu pediria que o senhor ocultasse aquela barrinha embaixo que aparece do MIT. Eu não sei se você consegue ver. Ok. Tá. Desculpa, perfeito, obrigado. Achei que ela não estava aparecendo para vocês. Bueno, a questão da infraestrutura, agora vou falar de um tema que a gente se depara com bastante frequência, né? Questão ali que eu chamo a atenção por capricho, porque a gente olhar um valo como este aí e com um olhar um pouco crítico, a gente já percebe que tem alguma coisa que está errada aí, né? Ou o valo está muito largo, ou o tubo está muito pequeno, né? Então, alguma coisa está incompatibilizada, e isso é comum a gente perceber. E essas passadas de águas, elas estão, na grande maioria, elas estão subdimensionadas, e isso causa um atraso na drenagem sensacional. Então, a gente tem que dar uma recorrida geral e reavaliar essa infraestrutura. Coisas como essa aqui, né, um tubo muito baixo, assoreado, um valo bem limpo, mas uma passada de estrada nessa situação aí, então ela oferece pouca oportunidade para a gente ter uma drenagem efetiva, né? Outras situações de falta de manutenção e subdimensionamento são coisas corriqueiras que às vezes a natureza nos mostra o caminho. Ela colocou um tubo ali de um determinado diâmetro, por um período de tempo ele até funcionou, mas quando veio uma chuva de pico, a natureza nos mostra que a gente às vezes está equivocado com essas questões. Reforçando a questão do subdimensionamento, essa é uma lavoura de 70 hectares, que drena toda ela para o mesmo lado e tem uma entrada no fundo da lavoura. Por que essa entrada não é na parte de cima, né? Tem uma entrada no fundo da lavoura drenando com um tubo de 40, ou seja, essa parte aqui de cima aqui sempre alaga com qualquer chuva, porque é muita área de contribuição numa seção muito pequena.
Então, o subdimensionamento de estruturas é o principal motivo da gente não conseguir drenar com um tempo adequado. E aqui eu faço uma provocação, né? Vocês estão querendo fomentar e introduzir a soja em terras baixas, a gente tem que fazer esse questionamento, né? O que estamos fazendo a respeito das drenagens? Como é que está a drenagem da minha propriedade? Fazer uma avaliação crítica do tempo, porque existem coisas que a gente consegue modelar com chuva e com tipo de solo e uso do solo, mas existe uma técnica muito campeira, diga-se de passagem, que é o olhar do técnico, que é o olhar do proprietário. Ele conhece a área mais do que ninguém, e ele pode perceber os principais gargalos dentro da propriedade dele a respeito deste tema, né? Então, a gente tem que fazer alguns questionamentos, fazer algumas reflexões. Uma delas é conhecer o potencial de produtividade das minhas áreas, né? Então, o interessante é o produtor ir começando aos poucos, né? Fazendo uma área pequena para ele entender o manejo, entender qual é a cultivar adaptada. No final eu vou chamar atenção a respeito disso, né? Ele precisa conhecer algumas coisas para ele pegando segurança e ir aumentando a área, mas a infraestrutura tem que ir andando junto, né? Fazer uma reflexão de qual é a minha produtividade das minhas áreas em áreas semelhantes que são bem drenadas, né? Fazer essas reflexões. Qual é a minha produtividade em um ano climático ótimo, para começar a fazer uma análise crítica de enxergar qual é o gargalo. Porque em determinada situação, determinado produtor, daqui a um pouco o gargalo que ele tem na propriedade dele não é drenagem, ele já tem uma drenagem adequada, mas ele segue produzindo pouco mesmo num ano de climático bom. Bom, então daqui a um pouco ele pode e provavelmente deve ter problema de compactação na área dele, ou pode ter um problema de fertilidade. Então ele deve enxergar o gargalo e criar uma hierarquia para ir colocando os pingos nos is e parar de supor, eu perdi porque provavelmente foi isso. Não, eu perdi a soja porque eu não tinha drenagem, eu perdi a soja por isso ou por aquilo, né? Dar nome aos bois, como a gente costuma dizer aqui. E isso tem que haver esse conhecimento e esse discernimento para tomar a decisão correta, né? E outra reflexão que o camarada deve ter se ele eleger ou se ele se der por conta que a drenagem realmente é o principal gargalo, qual é a relação do custo da drenagem, ou seja, quanto ele tem investido na drenagem, comparada com outras estratégias, como escarificação, sistematização e preparo de solo. Então, é aquilo, a gente definir quais são as prioridades para atacar os principais gargalos, porque muitas vezes a gente tem alguns investimentos alocados em outras rúbricas que não estão determinando tanto a produtividade ou queda dela em função só de uma questão estratégica de monitoramento, digamos assim. Então, dentro da nossa percepção, que isso aqui faz muito sentido para a gente que não tem tanta área sistematizada assim. Hoje o Rio Grande do Sul planta em torno de 1 milhão de hectares de arroz, num ambiente estruturado de 3 milhões, e se estima que se tenha 500 mil hectares de áreas sistematizadas. Então, a gente determinou uma hierarquia dentro da propriedade de prioridades. Então, a gente só sobe na nossa hierarquia se a gente já resolveu o assunto de baixo. Então, o assunto prioritário é a macrodrenagem.
No momento que a propriedade está com a macrodrenagem ajustada, e aí eu coloco a microdrenagem ali em cima, mas ela está sempre presente, mas o meu principal investimento é na questão estrutural da propriedade, na macrodrenagem. Depois eu passo para, então, a investir para microdrenagem, para ferramentas de correção de microrrelevo, alocação de drenos de superfície com piloto automático, boto um pouco mais de tecnologia, consigo fazer uma microdrenagem, né, de precisão, mapeando as lagoas. E esse seria o segundo passo. E o terceiro passo, aí já fazendo um ajuste fino, que seria uma sistematização ou uma suavização, como o pessoal está difundindo bastante aqui no Estado, que nada mais é do que uma sistematização com declividade variada, onde a gente faz a correção do microrrelevo, cortando as imperfeições e aterrando as lagoas, diminuindo o número de taipas, diminuindo a distância de taipas, entre outras vantagens. Mas isso é importante ser estabelecido, uma hierarquia de prioridades na questão do manejo da água da soja. Isso aqui é o que vai impactar de ter o sucesso ou não. Se a macrodrenagem ou a microdrenagem faltar, não vai adiantar ter a melhor fertilidade, não vai adiantar ter a melhor cultivar, não vai adiantar ter a melhor plantadeira, a melhor técnica, não vai nada disso acontecer se algum destes dois itens falhar. Por isso que hoje a mensagem que eu quero passar para vocês é exatamente essa. Cuidem da drenagem, cuidem da drenagem. E a questão da implantação da cultura, a gente faz as boas práticas das terras altas e vai dar tudo certo. Colocamos uma cultivar mais adaptada às terras baixas e vai funcionar. Só que nas terras altas não existe esse foco tão grande na drenagem como a gente deve ter, nas áreas de terras baixas. E partindo então para uma questão, bom, mas e como que eu vou elaborar? Aqui eu vou só fazer uma breve introdução, só para vocês ver se consigo passar para vocês um pouco da lógica. Talvez para muitos aí o que eu vou falar aqui sejam obviedades, mas eu acho importante resgatar. No gráfico da direita, a gente tem uma chuva, né, em 24 horas, que as barras azuis são as intensidades da chuva, né, em milímetros por hora, e em laranja é a vazão que esta chuva provocou nesse intervalo de tempo, tá? No gráfico da direita é a chuva acumulada do dia, ou seja, nesse determinado dia aí, choveu, então, 173 milímetros por hora. E por que eu estou falando de chuva? Porque a primeira coisa que a gente deve determinar num projeto de drenagem é qual é a chuva que eu quero drenar. Ou seja, a chuva de projeto, ela deve ser determinada porque ela é quem vai me dizer o volume de água que vai cair num intervalo de tempo. E através disso, eu tenho, a partir do fim da chuva, eu tenho um determinado tempo para fazer essa água escoar, o excedente dessa água escoar, daquilo que não infiltrar no solo. Então, a chuva de projeto ela é fundamental. E ela aí é determinada de várias formas. Pode-se fazer uma análise mais complexa de probabilidade de eventos de chuva, máxima diária anual, ou pode-se usar, às vezes, quando a gente se depara com alguma propriedade mais estruturada, que tenha anotações locais de chuva ao longo do tempo, né? Isso é quase uma raridade a gente encontrar, mas por 2 vezes eu já tive a felicidade de me topar com esse tipo de dado, e não titubeei em utilizá-los nos projetos locais, porque era uma chuva extremamente regionalizada, né?
Então, aqui contextualizando o que essa chuva faz quando ela cai no nosso solo, né? A partir do início da chuva, no tempo zero, essa água infiltra um pouco, depois os poros vão se saturando, vai diminuindo a quantidade de ar no solo, e essa água para de infiltrar e a partir de determinado tempo ela começa a escoar na superfície. Então, esse trecho laranja, que é a vazão que a gente tem que tratar dela. Ou seja, nós temos que fornecer estrutura para drenar este volume de água, que é o excedente de chuva que não infiltra. Então, aqui, observando esse gráfico nessa tela aqui, eu mostro para vocês, nesse eixo aqui a gente tem a infiltração, nesse aqui a gente tem a vazão, e no eixo Y aqui, que não apareceu neste gráfico, mas aqui a gente tem a capacidade de evasão do dreno. Então, percebam que a capacidade de evasão de um dreno, como ele tem a estrutura, ela é uma estrutura física e tem uma vazão máxima, a vazão máxima é essa altura dessa barrinha azul. Essa é a vazão máxima do meu dreno e essa é a vazão máxima da chuva. O que acontece com esse volume excedente de água numa estrutura com essa característica aqui? Como é que faz para essa água sair por essa estrutura desse tamanho aqui? Só tem um jeito. Percebam aqui, a vazão de chuva é muito maior do que a vazão de drenagem. Então, o que acontece? Essa chuva precisa de muito mais tempo para drenar, porque a minha capacidade de drenagem está estabelecida aqui embaixo. Ou seja, a minha vazão de drenagem está muito baixa em função da vazão provocada pela chuva. Se a minha estrutura é pequena, o que essa água que está lá na dessobra precisa fazer? Precisa esperar para sair. E ela precisa esperar onde? Em cima do campo. E aí essa chuva que levou 24 horas para cair, ela acaba drenando em 58 horas. Um evento desse, que é um evento hipotético aqui, com certeza aqui o dano é bastante importante. Pode-se dizer que inviabiliza 100% de uma lavoura se chegar a ficar com um período de alagamento deste tamanho. Bom, mas então é simples resolver. Vamos dimensionar as nossas estruturas para o pico, né? Para drenar, para a vazão de pico. Mas aí a gente acaba tendo um custo extremamente elevado, porque eu tenho que ter um dreno com uma capacidade de drenagem extremamente robusta. Extremamente robusta. Então, se eu tiver isso aqui, toda a chuva que cair dentro da minha chuva de projeto não vai ter problema nenhum. Bom, mas então está ficando meio confuso isso aí. Como é que a gente vai fazer, então? Bom, a gente precisa fazer da seguinte forma. Esse volume de chuva excedente, ela tem que caber nesse intervalo aqui, quando a chuva já é modelada, né? A vazão já vem diminuindo e a gente ocupa esse excesso, essa sobra de drenagem no final desse tempo com a vazão excedente, para que essa mesma chuva ela drene nas 24 horas ou no máximo aí fique com um tempo de concentração aí de 2, 3 horas, que seria o máximo assim que a gente vem tolerando, porque de fato não é só a questão da área ficar saturada e não é só o fato da área ficar com lâmina de água, é a área ficar saturada, porque a gente pode ter este evento de chuva, que é uma chuva intensa, mas a gente pode ter também vários períodos de pequenas chuvas após uma chuva intensa. Então, a gente pode ficar por vários dias com esse solo saturado. E então a gente precisa utilizar outras ferramentas.
mas a grande dica é que essa estrutura ela deve suportar uma determinada vazão, que eventualmente uma chuva um pouco mais intensa vai alagar essa área, mas por um período de tempo muito curto, porque a vazão do nosso dreno ela vai suportar e passado esse período de 2, 3 horas no máximo, ele já descarregou e já está com a nossa área sem lâmina de água na superfície e colocando o oxigênio para dentro dessa na superfície do solo, que isso aqui é o nosso grande objetivo. E aí, falando um pouco do dimensionamento, a gente faz a questão dos aspectos sociais, né, que é o período de retorno, ou seja, a gente determinar a chuva de projeto, ou seja, quanto maior a chuva, maiores são as obras e menos econômica ela é. Tem que ver se essas obras têm risco de vida humana ou não. Então, essas questões elas vão nos balizar para a gente definir qual é o tamanho da chuva que a gente vai drenar. E a partir disso, então, a gente trabalha fortemente a parte hidrológica para determinar a chuva de projeto, ou seja, qual é a chuva que eu quero drenar. Eu quero drenar uma chuva de 140 milímetros em um dia, eu quero determinar uma chuva de 160, uma chuva de 180, uma chuva de 200. É isso que a gente precisa modelar para iniciar um projeto de drenagem. Passando disso, a gente já tem essa chuva, a gente joga essa chuva num ambiente que tem determinada característica, tem determinado tipo de solo, tem determinada cobertura vegetal, que nos entrega um escoamento superficial com determinada velocidade, através da declividade do terreno, através do relevo. E assim a gente volta de novo para a hidrologia, para nós termos as vazões de cada lavoura, né, para a gente conseguir montar um mosaico da nossa lavoura e pegar as vazões de cada lavoura e ir montando e ver como é que essa água vai se somando até ela sair no exutório, né, e por final, então, a gente dá uma trabalhada na hidráulica, que a gente precisa fazer, então, o dimensionamento dessas estruturas para que suporte a vazão modelada. Eu vou começar agora aqui para contar para vocês um dos primeiros trabalhos que eu iniciei, foi lá na Formosa Sementes, em São Gabriel. Ela é uma propriedade tradicional na produção de arroz, né? E há 3 ou 4 anos também, há 3 anos, ela se tornou sementeira de soja, específica para terras baixas, e lá a gente vem fazendo um trabalho bastante interessante no sentido de minimizar, né, os danos por excesso hídrico na soja e estabelecer, então, este piso produtivo na propriedade. Essa é uma área aqui que foi o primeiro projeto que foi feito em 1.100 hectares, que ele tem essas características aqui. Então, aqui é só para exemplificar para vocês como é que a gente deve avaliar a propriedade. A gente deve conhecer cada quadro, qual é a vazão que aquele quadro verte e a direção que ele verte, ou seja, o que a topografia indica para onde é que vai essa água. Para a gente ver essas zonas de acumulação, vocês percebam aqui que essa área em ciano aqui, ela drena para o mesmo lado, que reforça esse dreno, essa vermelha drena para cá, ou seja, essa passagem de água aqui, nesse tubo aqui, ó, deste lado, ela tem que tirar toda essa água do ciano e toda essa água do vermelho em uma única estrutura. Então, as coisas estavam meio que a água ia para o lado que queria na propriedade, e a gente conseguiu, através de drenos superficiais, né, com algumas intervenções de escavadeira, a gente propôs, então, uma organização, aí são as lavouras que foram estabelecidas, né, então a gente determinou a vazão, e determina, né, em todas as propriedades, a gente determina a vazão de cada talhão, a direção que ele vai,
O tempo de concentração, imagine que o tempo de concentração aqui dessas áreas aqui é 85 minutos, 0,85 horas, não dá menos de 1 hora. É o tempo de concentração, ou seja, o tempo que a água leva para sair até o seu exutório. E a vazão que cada talhão tem e a vazão que essa bacia coloca. E a partir disso, então, a gente propõe sempre um manejo de água da propriedade, ou seja, dentro do possível, a gente estabelecer um critério de zoneamento ou de microbacias até mesmo dentro da propriedade. Porque imagina nesse sistema aqui, que a água ia para vários caminhos, que prejudicava muito, forçava muito em um dreno central, a gente acabou dividindo. Não, essa lavoura de cima, ela só drena para frente, e a verde só drena para frente, a amarela só drena para frente, nunca drena da verde para amarela, porque se a água das lavouras do verde drenar para o lado do amarelo, eu já fico com esse dreno aqui comprometido, porque ele não está dimensionado para pegar essa água que vem lá de cima. Então, isso é uma questão de organização, de saber de onde é que a água vem e saber para onde é que ela vai. Isso faz parte da gestão de água dentro da propriedade. E a partir disso, então, a gente propôs aí as questões dos dimensionamentos. Eu volto naquela foto anterior, né, onde tinha aquele subdimensionamento, onde tinha um tubo de 800 milímetros de diâmetro e foi construído duas cruzadas de 1 metro quadrado. Então, vocês vejam aí que, em termos de área, quadriplicou. E ainda abrimos uma outra estrutura ali para drenar para o lado. Tá? Essa é uma propriedade que tem zonas de risco, ela tem enchente. Esse aí é um outro valo importante, só para vocês terem uma ideia da dimensão de como estava a drenagem e como ficou, né? Então, a gente fez um esforço grande aí, teve um investimento bastante importante, mas com retorno muito expressivo já no primeiro ano, em termos de produtividade, porque a gente fez o projeto para toda essa área, mas, na verdade, conseguimos executar um pouco menos da metade. Tivemos aquelas outras áreas de cima ali como espelho, para essas de baixo, onde a estrutura estava já feita, né? E teve um impacto na produtividade bastante interessante. Nessa propriedade, especificamente, a gente mandou fazer uma concha trapezoidal para facilitar a limpeza, e no caso deste dreno aí foi um dreno novo, que a gente abriu as lavouras, né, para encurtar o caminho da microdrenagem. Talvez esse não seja um problema tão grave para vocês, porque os quadros são um pouco menores, né? Mas essas são as estruturas que a gente acabou vem desenvolvendo e vem aumentando lá na Formosa. Aqui é um outro ângulo daquele dreno que a gente estava reformando. Isso aqui é uma propriedade que pega enchente, e essas duas bocas aí, elas têm umas tampas que, quando a enchente cresce, essas tampas fecham, e a gente tem um outro mecanismo lá de drenagem, muito reduzido, obviamente, mas que ainda assim a gente consegue drenar essa propriedade ainda com enchente, com uma capacidade de evasão bem mais baixa, obviamente, mas ainda assim com enchente. Essas áreas aqui, isso aqui era o que já tinha, era duas bocas de 1,20, e a gente construiu mais duas de 1,50 m de largura. E só para vocês terem uma ideia, não tinha a obra a ser consolidado, e São Pedro veio nos fazer um teste da nossa chuva de projeto. Perceba aqui em cima que a água ainda está um pouco alagada aqui, o campo, e que essas duas bocas aqui estão colocando de boca cheia, como a gente diz aqui. Então, o nosso grande desafio para a soja em terras baixas é a gente produzir esse ambiente aí.
a gente ter uma microdrenagem bastante efetiva, só que para essa microdrenagem ela ser efetiva, a macrodrenagem tem que estar jogando o fino da bola, ou seja, a gente tem que ter uma capacidade de ter um dreno coletor saudável que nos dê velocidade e alta vazão numa velocidade alta. Imaginem vocês que para a gente irrigar uma lavoura de arroz aí com uma boa técnica e fechar ela, a gente tem 4 dias, né? Uma lavoura que fecha em 4 dias, estabelece uma lâmina d'água, eu diria que é um número excelente, né? E para a soja a gente não tem esse tempo todo. Então eu faço esse chamado, faço esse aparte só para a gente perceber o tamanho que as estruturas têm que ter. Estruturas de irrigação, estruturas de drenagem, ou seja, para o arroz, 4, 5 dias para encher uma lavoura. Para a soja, menos de 1 para esvaziar. Então a gente tem que pensar isso aí com bons olhos. Então, outra técnica que a gente vem utilizando é a questão de levantamento utilizando o sistema GNSS-RTK, né, para fazer as planaltimetrias, e através dessa planaltimetria, então, a gente consegue mapear e identificar essas zonas de armazenamento, essas lagoas, e só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma área que não é sistematizada, tá? Mas é uma área com relevo bastante baixo, é uma área de 41 hectares, que apresenta 3,35 hectares de áreas de armazenamento, ou lagoas, como queiram. Isso, então, são 8,15 hectares desta lavoura que tem lagoas. Então, qual é o ideal desse efeito? Primeira coisa, tapar a lagoa. Mas tapar a lagoa está na crista da nossa hierarquia lá, das atividades que devem ser feitas. Então, a gente já ajustou a macrodrenagem, a gente tem a oportunidade aqui, então, de fazer uma microdrenagem um pouco mais, com mais precisão, interceptando essas lagoas com um dreno de superfície. Né? A gente constrói toda uma rede de microdrenagem para interceptar essas lagoas e constrói esses drenos com valetadeiras rotativas, né, bastante conhecidas, e a utilização de piloto automático. Essa técnica a gente pode utilizar tanto em áreas que não são sistematizadas, como nas que são sistematizadas, porque eventualmente algumas áreas, quando tem alguma imperfeição de microrrelevo, a gente consegue identificar um pouquinho das áreas mais baixas e consegue fazer uma alocação de drenos de forma mais precisa e numa densidade um pouco mais adequada. Isso aqui é uma imagem aérea de como é que ficam os drenos, né? São construídos totalmente de forma aleatória, como o terreno e o fluxo natural da água se propagam, né? E agora eu vou falar de uma ferramenta de baixíssima tecnologia, diria assim, mas de fundamental importância, já utilizado na área arrozeira, nas áreas de arroz, né? A gente utiliza muito essa ferramenta, utiliza muito mesmo. A gente utiliza ele tanto para drenar o arroz, como também para drenar a soja. E principalmente para drenar a soja em pós-semeadura ou emergência de poucos dias. Por que isso? Porque além da gente ter toda uma estrutura de macro e micro drenagem, isso não garante com que a gente tenha oxigênio nesse solo, porque pode ser que a gente passe por um período como janeiro de 2019, que a gente ficou com 15 dias com precipitações, a gente teve umas chuvas bastante expressivas, né, causando enchente em muitos lugares, e depois uma série de dias com baixa luminosidade e com precipitações sazonais, o que manteve o nosso solo saturado por um bom período de tempo. Para nossa sorte, isso já foi já foi em janeiro, onde a nossa soja já estava estabelecida, já era uma planta, digamos, adulta, né? Já tinha raízes para
para se estruturar, diferente de quando ela é novinha, quando ela tem 4, 5 folhas. Nesse período, um estresse hídrico bastante importante, a gente acaba perdendo plantas. E perdendo plantas, a gente perde, a população fica baixa e o potencial produtivo, ele é proporcional a essa perda de população. Então, a gente tem que, além de estruturar toda a nossa propriedade para tirar todo esse excesso hídrico, a gente tem mais 2 ferramentas importantíssimas. E uma delas é o uso do trator roda de ferro, e a segunda, que vai defender a soja nessas áreas também, é a questão da cultivar adaptada a esse ambiente. Então, isso aí são coisas que vão corroborar para que a gente chegue com sucesso na hora da colheita. Então, o que esse tratorzinho roda de ferro faz? Ele simplesmente remove a água da superfície. Eu me arriscaria a dizer, isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu me arriscaria a dizer que ele faz um rebaixamento de um lençol freático de subsuperfície, porque quando ele cruza, ele faz com que a água que está na superfície do solo, naquela camadinha, 2, 3 centímetros, ela migre para o fundo da roda, e isso nos coloca um oxigênio ali bem na superfície do solo. Isso, claro, a gente tem que passar passar com bastante densidade, a cada 10 metros, se for o caso. E a gente até, em alguns lugares, a gente até dimensiona, olha, tem que ter um trator de roda de ferro para cada 300 hectares plantado. Se o cara plantar 1.000, ele tem que ter 3 conjuntos aptos para entrar em ação. Às vezes, a gente tem lá, fez eu comprar e não usei. Não usou, mas ainda bem que não foi necessário, mas é importante. Então, ele faz esse tipo de ação no nosso solo, tirando a água da microsuperfície, que a gente sai dessa condição de saturação, passando aqui já para uma capacidade de campo, ou seja, a gente precisa colocar ar nesse solo o mais breve possível, E aqui, então, eu vou mostrar um vídeo para vocês do efeito. Vocês utilizam bastante essa ferramenta aí, eu acredito, tenho muito pouca, não tenho vivência nenhuma com as lavouras de Santa Catarina, na prática, não sei o que os livros nos contam, né? Mas acredito que essa não seja uma ferramenta estranha para vocês. Nesse caso específico, ele está passando aí uma área preparada, um trator roda de ferro, e vejam só o que serviço esse trator simples está nos entregando. Agora o vídeo vai ir ali para o rastro dele e vocês vão perceber o que está acontecendo com essa água que estava em superfície aí. Vejo que ele tem umas garras do lado e essa água vai migrando para o fundo do sulco dele e muitas vezes ela consegue correr para ser drenada, mas em outras tantas ela apenas migra para dentro do sulco, o que já não serve. Já vai tirar essa água que está na superfície e manter só nesse carreirinho onde ele cruzou. Então, isso é uma coisa campeira, grosseira, que a gente faz com soja recém-nascida, quando se tem uma precipitação que a gente não está prevendo, pós-semeadura, a gente entra, prefere perder algumas plantas com a utilização do roda de ferro, do que perder por excesso hídrico, tá? E por último, e não menos importante, como eu já tinha falado anteriormente, a gente tem que ter cultivares adaptadas, né? A gente tem que ter cultivares que tenham um poderio genético mais rústico para a questão do excesso hídrico. Então, muitas vezes, vocês podem olhar nesse gráfico aí, as cultivares mais plantadas no Rio Grande do Sul, que elas estão em setas vermelhas aí nas várzeas, vocês podem ver que não são as cultivares campeãs de produtividade em terras altas, é quase que ao contrário. Então, tu vê aí a potência,
a Ponta, Tec-Irga, 6070, Valente, entre outras aí, que são cultivares que não têm um teto produtivo como outras, mas elas acabam entregando uma rusticidade e uma estabilidade de produtividade. Então, com esse slide aqui, eu encerro a minha apresentação, deixando muito claro a minha dica, a minha orientação de que priorizem a drenagem das áreas, priorizem a drenagem das áreas e utilizem uma genética adaptada. Essas duas coisas juntas, elas vão, com certeza, levar vocês a resultados mais satisfatórios. Aí depois tem outras questões, época de semeadura, talvez tenha que ajustar, avaliar a questão da compactação, mas isso são técnicas já utilizadas nas terras altas. Quando a gente for para as terras baixas, foco total na drenagem. Agradeço aí a atenção de todos vocês e fico à disposição para os questionamentos aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, doutor Antonioni, pela excelente explanação aí, experiência que tem mostrado aí para nós, né? Aproveitar para te agradecer, porque tu, de pronto, assim, quando foi convidado pelo Marcos, né, de imediato, o Marcos já deu resposta que você tinha aceitado o desafio de vir apresentar esse conteúdo aí, muito rico em termos de drenagem, de macrodrenagem, né, que para interagir a cultura de soja com o arroz. Eu gostaria de pedir ao Douglas aí, né, que já passasse o formulário para o pessoal preencher, Douglas, enquanto o doutor Antonioni vai tomando uma água para a gente ver o que temos aí de perguntas, e o pessoal pode fazer pergunta no chat, né, tirar as dúvidas, e eu aproveito para convidar a todos que estão participando, acompanhando conosco nesse evento de hoje, para que a gente volte no dia 17 do mês de setembro, é uma quinta-feira, no mesmo endereço, porém, em horário diferente, não vai ser mais às 7 da noite, mas vai ser às 3 da tarde até às 5 da tarde, para o nosso próximo evento, que vai ser sobre manejo integrado das principais doenças do arroz irrigado, com o Dr. Klaus, que é pesquisador, né, da área de fitopatologia da estação experimental lá de Itajaí. Então, nós queremos contar com a participação de todos vocês, né, e chamar a atenção que o horário não é o mesmo que foi os eventos anteriores e que está sendo de hoje, vai ser no horário das 3 às 5 da tarde, tá? Douglas, tem alguma pergunta no chat? Senão a gente pode abrir para perguntas abertas também. E fica à vontade aí, Douglas. Bom, boa noite a todos. Parabenizar, né, o Antonioni pela palestra, evidenciando, né, todas essas questões, que é aquilo que a gente já imagina enquanto desafios para a implantação da soja, e para nós aqui, eles não são menores do que o que são no Rio Grande do Sul. Lá as áreas são bem maiores, então tem um volume maior de água para tirar. Em compensação, nós aqui temos propriedades pequenas, né, com áreas menores, onde grandes estruturas de drenagem pode ocupar, às vezes, áreas da lavoura que sejam muito significativas do ponto de vista de área total ocupada. Com isso, eu quero fazer a primeira pergunta, né, que vem do Ricieri Verde, nosso colega da EPAGRE lá do Alto Vale do Itajaí, de Pouso Redondo. Um abraço para ti, Ricieri. E ele pergunta o seguinte: em relação às boas práticas de terras altas, calagem para a correção de pH 6 nas áreas de soja na várzea? Boa noite, agradeço a pergunta. Sem dúvida, a meta é essa. A meta é essa, nós temos que trabalhar com uma cultura de sequeiro, não é porque ela está em terras baixas que a gente vai
negligenciar algum outro manejo que a gente sabe que é consagrado, que é correção de pH, correção de fósforo e potássio. Obviamente que a gente aqui está em solos bastante ácidos, né, e uma cultura arrozeira de não calcário, né, em função do alagamento, levar o pH, então existe uma questão cultural da não utilização do calcário, mas sem dúvida, e aí se a gente parte aqui, cara, de áreas com 4,5, 4,8, 5, então fazer essas áreas chegarem a 6 não é fácil, então tem que ir gradativamente, mas com certeza o objetivo é elevar, fazê-las cruzarem de 5,5, com vistas à fertilidade, manejo já consagrado, que a gente sabe que dá certo. Tá certo, obrigado. A próxima pergunta da participante, né, a Tainá Gutz, e ela pergunta o seguinte: em relação a diferentes teores de argila-areia no solo, os desafios são os mesmos no quesito de drenagem? Pensando assim né, na textura do solo, a gente deve considerar, o senhor leva em consideração até quanto de infiltração, vamos dizer assim, ou realmente tudo tem que sair via drenagem? Eu acho que é nessa linha que vai a pergunta dela. São coisas bastante distintas e a gente trata eles com bastante diferença. Muito embora a gente avaliar um horizonte de subsuperfície, na grande maioria deles a gente encontra aí um horizonte com textura, com caráter textural, onde a infiltração, o movimento de água do solo, ele é muito baixo. Mas, de fato, um solo arenoso, ele é muito mais fácil da gente drenar, né? Ele armazena pouca água, ele tem pouca energia, ou seja, na hora da estiagem ele sente primeiro, mas com certeza para drenar e para manejar um solo, para preparar, para descompactar a energia que se usa, ela é muito menor do que num solo argiloso. Tá? Com relação à drenagem, ele depende muito dessa questão do que a gente tem em subsuperfície, porque no frigir das contas, ele tem uma taxa de infiltração menor, ou seja, ele tende a ter uma estrutura um pouco maior por ter um movimento de água um pouco mais lento. Mas também, por outro lado, cabe um pouco mais de água nessa caixa desse solo, mas tem diferença sim, e com certeza os solos arenosos drenam muito mais fácil e com mais agilidade, mas isso não quer dizer que ele tenha uma estrutura maior para isso. Perfeito. A próxima pergunta é do participante Cristiano Costa Júnior. Pergunta o seguinte: o que o professor acha em diminuir o espaçamento da soja para 40 centímetros, mantendo a mesma população recomendada? Eu vou passar uma percepção que eu tenho uma única propriedade que eu atendo, que é a Granja As Quatro Irmãos em Rio Grande, tá? A granja hoje, ela tem uma área bastante extensa de soja, ela começou em 2016 com 800 hectares e na safra passada chegou a 4.000 hectares. É uma grande produtora de arroz, ela planta 6.800 hectares de área de arroz e quer agora, na próxima safra, na outra safra, na verdade, ter 100% do arroz em resteva de soja. Então, esse ano, provavelmente, a área de arroz e soja fique igual. Então, vocês notem a velocidade com que a soja cresceu nessa propriedade. E essa propriedade, ela é atendida por uma empresa de consultoria de Passo Fundo. E eles utilizam lá o espaçamento de 33 centímetros. Por dois motivos. Primeiro, por uma questão de
nem sei se é de recomendação da consultoria ou uma não restrição, e por outro que eles fazem uma adaptação de uma plantadeira de arroz para plantar essa soja. Então, e ela tem tido resultados bastante interessantes. Eu acredito muito que a gente consiga ficar em torno dos 35, 40, que a gente consiga diminuir o espaçamento, mas de fato, na várzea, o que a gente tem que garantir é plantas vivas. Então, talvez uma discussão de espaçamento, a melhor estratégia, vai depender muito de cada local. Eu acho que é uma discussão válida, mas, de fato, o importante é a gente garantir que seja o espaçamento de 30, 35, 40, 45 ou 50, ou até mesmo 60, quando essa área é irrigada por sulco, que a gente garanta determinada população, ou seja, a população que a cultivar vai expressar o seu teto produtivo. E aí a forma com que essas linhas são divididas, eu acho que isso aí já é um ajuste fino para um segundo momento. Acho válido a discussão e também acho que a gente consegue adensar mais essas plantas e aumentar um pouco o espaço na linha para ter uma distribuição, digamos assim, maior da população das sementes, explorando uma área maior. Ou seja, quando a gente tem espaçamentos maiores, a gente tem muitas plantas numa distância pequena e um intervalo maior, e quando a gente adensa elas, a gente fica com um intervalo entre plantas maior. Tem uma melhor distribuição, isso eu acho interessante, e esses resultados na Granja Quatro Irmãos lá nos provam que isso é bem possível. Obrigado. Próxima pergunta vem da participante Ana Paula Mesari. Ela dá boa noite. Perdão, ela é o Sidney Mozart que está, deve ser Mesari, que está falando em nome de Ana Paula. Tá, beleza, vamos lá. A pergunta é a seguinte: sou técnico em agropecuária, gostaria de saber se o palestrante, com toda essa experiência de drenagem em lavouras de soja em áreas de várzea, teria também trabalhos semelhantes com lavouras de milho, no mesmo tipo de solo, tendo como princípio a necessidade de produzirmos milho em nossa região devido à baixa oferta regional versus a demanda. Muito boa a sua pergunta, Sidney, mas eu realmente, a experiência com milho, eu não tenho, até porque desses produtores todos, né, que a gente trabalha com maior afinco aí, eles estão produzindo milho, alguns que produzem milho, também não é todos, estão produzindo milho na coxilha, em áreas irrigadas. Mas qual era a mensagem que eu queria te passar? É que se tu tens a estrutura da propriedade, a gente faz uma estrutura de drenagem, de macro e micro drenagem, para o sistema. E se a tua estrutura está adequada para drenar bem uma soja, ela vai drenar bem o milho, ela vai drenar bem o sorgo, ela vai drenar bem, talvez até um trigo que seja adaptado, ou pastagem. Então, se tu vai no caminho da estruturação da tua propriedade para garantir um fluxo de água em tempo adequado, com toda certeza tu vais ter sucesso com o milho nesse ambiente. Ok, obrigado. Vamos à próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ezequiel Costa. Primeiramente, parabéns pela excelente apresentação. E a pergunta, que ele disse não ter sido comentado, é feito uma escarificação na área com subsolador. Como funciona esse processo? Você recomenda? Eu até seria a pergunta que eu iria fazer na sequência. Então, eu já quero aproveitar e complementar essa pergunta do uso da escarificação, né, para a implantação de soja, perguntando também se você acha que é viável para o sistema pré-germinado o ping-pong com a soja. No caso, você fazer a soja no outro ano arroz, para casos de terra em pré-germinado.
ou essa rotação precisaria ter um pouco mais tempo? Assim, de repente você preparar em função do uso ou não do escarificador da tua recomendação, se precisaria de repente para justificar esse investimento de tempo, né, que é feito para essa melhorar a drenagem, se precisaria fazer uma rotação com soja, por exemplo, preparar a terra um pouco melhor e plantar soja 2, 3 anos para daí sim retornar com arroz. Eu digo isso porque a gente já tem percebido aqui na região onde é cultivado o arroz em solo seco, né, que essas áreas são muito mais fáceis de drenar. Elas ficam enxutas muito mais rápido do que o solo que está em pré-germinado, o que é de se esperar em função da forma de preparo e do período que o tempo geral, global, que a própria lavoura fica inundada. Alagado. Bom, a respeito do ping-pong da soja com arroz, no sistema pré-germinado. Assim como tu relataste, existem alguns produtores fazendo ainda aqui a sistematização na água, né? Como muitas das áreas são realizadas aí. E a gente tem severas dificuldades com drenagem nessas áreas com este tipo de preparo pelos problemas que tu acabaste de dizer. Então, eu acredito que num sistema de ping-pong com arroz, num sistema pré-germinado, o desafio seja um pouco maior. Mas, de fato, que depois do arroz pré-germinado vai vir o preparo para a soja, e aí a gente tem todo o inverno para manejar essa drenagem, para a gente ter piso para semear essa soja. E esse preparo vai ser feito pré-semeadura de soja, ou seja, tem um intervalo aí que a gente pode mexer em algumas coisas, mas eu acredito que no sistema pré-germinado a gente deva observar, tem alguns desafios maiores. Com relação à escarificação, ela é uma técnica extremamente importante na várzea e necessária em muitos casos. Por vários motivos, e o principal deles é pela forma com que a gente prepara o nosso solo. Né? A gente prepara o nosso solo muitas e muitas vezes numa condição de umidade que não é adequada. Então, a gente acaba amassando o barro e socando esse solo, que para o arroz, para quem planta no seco, que nem a gente aqui, ele tem o seu benefício. Eu consigo plantar, a época de semeadura no arroz é chave, meu solo está com umidade, mas ele está duro, e eu tenho como andar com o trator, com a plantadeira. Só que quando vir a chave e vem a soja sente bastante este impacto. E tem áreas com muito boa fertilidade numa camada rasa do solo, mas que apresentam uma resistência à penetração excessiva. Então, mas como eu disse, isso tem que ser monitorado, porque às vezes aparece uma onda tecnológica e parece que o camarada é obrigado a escarificar. Parece que o cara é obrigado a fazer determinada técnica. Então, a gente precisa monitorar, avaliar a área, avaliar a resistência e penetração que tem e a profundidade que ela está. E se caso houver restrição, sem dúvida nenhuma, a escarificação é importante. Aí vem um outro tema. Qual é o período que a gente vai ter piso, solo com umidade adequada para fazer escarificação? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente cria aquele poro, a gente precisa encher ele com alguma coisa, ou seja, a saúde dessa escarificação vai depender do manejo pós-escarificação. Ou seja, tem duas estratégias. Se eu for fazer uma escarificação no outono, eu tenho que colocar uma planta de cobertura para ocupar aquele buraco que eu criei ali, aquele poro que eu criei, eu tenho que ocupar ele com uma raiz de alguma coisa, ou de azevém, ou de aveia, ou seja qual for, mas eu tenho que ocupar, porque a probabilidade de eu chegar na hora de semear a soja lá na primavera e eu já não enxergar aquele resultado da escarificação é grande,
porque esse solo, ele tem a estruturação dele é muito precária, não é um solo de terras altas que tem uma estrutura, o nosso solo de várzea, comumente, eu acredito que aí não seja diferente, ele não agrega e desagrega com muita facilidade. Então, se é uma escarificação outonal, é interessante e é importante colocar uma planta de cobertura nesse inverno. Se é uma escarificação pré-semeadura, aí não tem que fazer, tu vai ocupar o solo, aqueles sulcos, a porosidade que tu obteve com o teu rompedor aí, com as raízes da soja, e tu tá com a implantação da cultura. Relatos de caso, a gente tá vendo aqui que tem tido melhor resultado essas escarificações no outono com plantas de cobertura, ou seja, elas estão durando mais no sistema, embora depois do arroz ela sente bastante, mas nós temos a percepção de que essas escarificações feitas pré-semeadura, no segundo ano ela já está presente quase no mesmo nível do ano anterior. Claro que depende de cada caso, tem alguns casos que estão extremamente agressivos com essa questão da compactação. Então, se a gente quer estabelecer a soja em terras baixas, a gente precisa avaliar isso aí. Se tiver problema, precisamos escarificar, e precisamos, porque a gente precisa fazer com que essas raízes desçam, com que essas raízes explorem um volume de solo maior, com uma maior quantidade de nutrientes, maior quantidade de água, maior oxigenação. Então, sem dúvida nenhuma, o escarificador é uma ferramenta fundamental. Tão quanto roda de ferro. Antoniano, complementando nesse assunto, para ti, assim, basicamente todo o solo do pré-germinado ele vai ter uma camada compactada ali, digamos, um pé de rotativo ou um pé de grade, vamos dizer assim, né? A escarificação para ti, na tua opinião, ela teria uma função mais de promover penetração de raiz da própria soja, quanto do ponto de vista de irrigação, de drenagem, vamos dizer. Ele cumpriria algum papel significativo ou não? Cumpre um papel significativo, porque ele me aumenta a macroporosidade, né? Então, ou seja, aquela água que está extremamente facilmente disponível na nossa curva de disponibilidade lá, ele ajusta a drenar. Agora, tem uma questão, que às vezes as pessoas confundem duas coisas. Fica mais fácil de drenar. Não é que fica mais fácil de drenar. Um solo compactado. Eu tenho uma foto, posso compartilhar com vocês depois aqui, e eu vou mandar para o Marcos, e o Marcos distribui para vocês aí, de uma área que foi escarificada e de uma outra não escarificada, e veio a chuva. A foto fala por si só. Por outro lado, essa área que ficou melhor drenada, escarificada, ela não tem suporte para a máquina. Ou seja, dali a 3 dias, quando a gente foi cruzar com a máquina para plantar, na que não estava escarificada tinha piso, ou seja, tinha suporte, e a outra, o trator se afundou até meia roda. Então, é que às vezes, não tem drenagem, eu não consigo entrar na área. Não. Uma coisa é suporte para a máquina, outra coisa é drenagem. Teu solo está mais drenado, ele está aerado, mas ele não tem suporte para o teu plantio. Então, daqui um pouco, essas coisas podem ser confundidas. Então, tem que ficar bem claro. Uma coisa, ele vai escarificar, tu vai afrouxar o teu solo, e vai drenar melhor, e vai botar oxigênio ali. Só que se tu for precisar entrar, então isso acontece muito, por exemplo, quando o cara faz uma escarificação pré-semeadura de soja. Ele fez a escarificação e choveu, ele planta 5, 6 dias depois do que a área que ele não escarificou. E a área está melhor drenada, só que a questão é que ela não tem suporte para a máquina, entendeu? Então, isso aí é uma estratégia que essas escarificações mais pré-semeadura, elas são mais técnicas, e o cara tem que olhar mais a chuva, porque de repente tu atrasa o teu plantio, vem num período, já está marcando vários dias, que nem agora no Rio Grande do Sul, está marcando precipitação quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, tu imagina tu numa situação, escarifiquei hoje, eu tenho 5 dias de precipitação, até dar piso para eu voltar para plantar, passou 10 dias.
Então, tem essas duas questões aí que tem que ser avaliada com bastante critério. Então, ele drena bem, mas tu não vai ter piso para entrar tão cedo, comparado com outro. Então, tem que avaliar isso aí. Perfeito. Obrigado. Temos mais duas perguntas aqui. Ezequiel Costa. Qual o período para ficar plantando soja visando o controle de arroz vermelho resistente, para posteriormente voltar a plantar arroz? Qual é o período que está sendo adotado no Rio Grande do Sul? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu quero ajudar a complementar ela um pouco mais. Eu acredito que ele quer saber quantos anos de soja tem que ter para limpar a área. Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Para limpar, eu imagino que ele deva estar falando de arroz resistente ao CL, né, ao Clearfield. Entendo que a pergunta seja no sentido de quanto tempo precisa plantar a soja, evidente, para controlar o arroz vermelho resistente ao Clearfield e ele poder voltar com o Clearfield. Essa pergunta seria boa de nós fazer para o Nodin, que teve na última palestra aqui, que foi de plantas daninhas, né? Mas com certeza tu também pode colaborar com a gente. Eu vou dar só o meu parecer aqui, que eu acredito que não tem, não teria um período nem mínimo e nem máximo, né? Vai depender de quantas vezes, porque ele pode fazer um manejo de inverno, claro que o clima tem que colaborar, mas esse ano mesmo tem uma determinada área com infestação importante de plantas daninhas e capim-arroz, enfim, um problema de irrigação que teve na safra passada, nas safras passadas, uma área bastante infestada, e como a gente teve um inverno bastante seco aqui, nós estamos em agosto fazendo atividades no campo aqui que comumente jamais se imaginou fazer em anos normais. A quantidade de área que está pronta para o arroz está basicamente nos 100% pronta para plantar. Áreas como de soja aqui ficariam prontas em outubro, estão prontas agora. Mas voltando ao assunto, ele pode fazer um manejo outonal e de inverno, que ele pode fazer dessecações sequenciais aí, provocar, daqui a pouco fazer um preparo, vir esse banco de sementes e ir fazendo dessecações, intensificar, sabe, a atividade, não deixar para tratar só a planta daninha na época da soja e tratar o ano inteiro. Ele pode reduzir bastante esse tempo aí da área ficar sem o arroz, né, se ele intensificar esse manejo. Mas aí acredito que o professor Nodin aí consiga nos falar isso mais tecnicamente do que esse meu linguajar campeiro. Mas basicamente é isso aí. Tá certo. Eu vou para mais uma pergunta que eu tenho do chat aqui, e aí depois eu abro o microfone para o Marcos fazer a pergunta, o comentário que ele quer fazer. Pergunta do Cristiano Costa. Professor, o que acha da irrigação da soja na várzea com o modelo de inundação e a sua recomendação de tempo que a soja pode ficar com água, né? Qual seria o tempo máximo que essa soja poderia ficar com água, no caso de irrigar nas áreas de várzea? Muito boa a tua pergunta. Eu ia colocar um pedacinho da apresentação ali, da parte da irrigação, mas aí perigava me alongar, e eu queria focar na drenagem, deixar essa mensagem para vocês da drenagem, 10 drenagens depois irrigação, que vocês vão perder muito mais por drenagem do que por irrigação na várzea ao longo do tempo. Mas a irrigação nas áreas de várzea e nas áreas sistematizadas como vocês aí, a gente tem duas formas de fazer. Uma delas é pela inundação e outra delas é por sulco. A questão da irrigação da soja por inundação, ela é uma técnica que demanda, assim, de um cuidado bastante rigoroso, e ela é bastante arriscada. Bastante arriscada porque, embora a gente tenha ferramentas que aplanem o nosso solo, deixam ele extremamente plano, sempre tem alguma zona que fica um pouco mais abaloada, e essa água acaba ficando ali na superfície por muito tempo.
E a gente, quando faz uma irrigação por inundação, a gente tem que se dar conta que a gente está colocando 80, 70, 90 milímetros de lâmina d'água nesse solo. Então, a primeira coisa, em relação ao tempo, o tempo é só eu manejo dessa forma. A água cumpriu a fase de avanço, já estou drenando. Diferente de uma irrigação por sulco, que ela cumpre a fase de avanço, e aí tu segue fornecendo água para dar oportunidade para ela infiltrar. Porque o sistema no sulco é outro. Tu imagina que tu tem a tua planta, que a tua planta, ela nunca, o pé dela está saturado. Tu está irrigando por um sulco aqui embaixo que está, por capilaridade, molhando a raiz da planta. Quando tu irriga por superfície, tu, por um determinado período de tempo ali, tu tampa o nariz da soja. Tu deixa ela sem respirar por aquela lâmina d'água. Então, quando é irrigação por inundação, nesse modelo por banho, como chamam aqui, no momento que ela cumpriu a fase de avanço, tu corta a irrigação. Porque tu, só nesse período aí tu já colocou uma lâmina d'água muito expressiva nessa área. E outra, né, o monitoramento do clima nessa técnica aí tem que ser muito importante, porque se vem uma precipitação nos dias após realizada essa irrigação aí, a gente conhece casos aqui que os caras acabam sempre perdendo um pedaço de lavoura em função dessa técnica. Diferente da irrigação por sulco, porque a irrigação por sulco, tu tá com a tua planta mais protegida, né, do excesso, digamos assim. Então, o sulco, ele além de te ajudar muito na drenagem, ele te possibilita fazer irrigação. Bom, mas e aí o arroz depois eu posso plantar por cima do sulco? Olha, aqui no Rio Grande do Sul tem produtores fazendo taipas por cima do sulco e irrigando as lavouras com o sulco ali, porque acaba que ele chega se não construir um sulco muito fundo, ele chega no final do ciclo dele já bem baixinho, e essa diferença de nível ali não impacta. Claro que a forma da gente produzir, vocês têm muitas áreas aí que são com um sistema pré-germinado, né, um pouco diferente. Mas aqui, para o sistema de inundação convencional, você tem produzindo arroz em resteva de soja em área de sulco também. Então, eu optaria, se for entrar numa irrigação em terras baixas, eu iria para o lado do sulco. Mesmo que depois, pós-soja, eu julgasse que o camaleão ainda está um pouquinho alto e vou passar uma plaininha antes de plantar. Ponto. Mas eu garanti que vou manejar melhor a minha água, tanto a que eu estou colocando, como a água da chuva. Perfeito, Antonioni, obrigado por enquanto. Temos mais uma pergunta, então, acho que para ir fechando essa rodada de perguntas, abre o microfone aí, Marcos, pode fazer a tua pergunta direto no microfone, fica à vontade. Não, beleza, obrigado, Douglas. Ô, Antonioni, eu acho que assim, na verdade é uma pergunta, eu vou te fazer uma solicitação, né, para fazer um comentário, que eu estou vendo que tem gente aí das cooperativas, estou vendo que o Jordani está aí ouvindo a tua live aí, e a Copérgia tem comentado bastante essa questão da soja. Tu comentou ali no início da questão das áreas marginais. Então, como nós estamos na fase ali de prospecção de áreas, de prospecção de potencial da soja, o que tu consideraria de indicadores das áreas que são marginais, aquelas áreas que não tem jeito, não vou botar soja porque não vai dar retorno? Então, para a gente ter uma ideia de como que a gente conseguiria posicionar isso no Estado, né? De mencionar qual é o tamanho das nossas áreas que são marginais na tua percepção aí para o cultivo da soja na várzea. Marcos, foi muito boa a parte aí. A gente classifica as áreas aqui como marginais. O Estado ele tem duas zonas, digamos assim, bem distintas. Zona Sul, de Bagé, metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que tem arroz. Da metade para a direita é uma condição, que é a beirada da Lagoa das Lagoas, Lagoa dos Patos, da Lagoa Mirim, Zona Sul ali, Santa Vitória, no norte, Palmares, Camaquã. Essas regiões, elas são banhadas por lagoas. Principal fonte é Lagoas. E essas propriedades, elas
não sofrem com enchente de rio, como a metade oeste do Rio Grande do Sul, ou seja, a formação das várzeas na fronteira oeste, que é aqui onde eu estou hoje, estou em Rosário do Sul, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a formação das várzeas aqui é diferente. Então, as várzeas são mais encaixadas e a gente tem muita oscilação do leito dos rios. Então, isso marginaliza algumas áreas. E isso a gente faz de duas formas. Primeiro, de forma um pouco empírica, pelo histórico do produtor, o histórico da área, ele pode nos classificar se a área sofre com enchente ou não, e a frequência com que ela sofre essa enchente. E se a gente ficar meio desconfiado, a gente pega 10 anos para trás de imagem de infravermelho e NDVI, seja o que for, ferramentas não tem. Tu vai lá e faz um quadrante e avalia as áreas lá no período que tu tem a soja, tu consegue enxergar a condição dessa área. Então, a gente basicamente classifica as áreas marginais, as áreas que pegam enchente. As áreas que pegam enchente, seja de um riacho, seja de um rio, porque as áreas que não pegam enchente, o alagamento que tem em cima da propriedade é culpa nossa. É só tu organizar a infraestrutura. Tu imagina que uma propriedade em Rio Grande, o nível do meu dreno é a Lagoa Mirim. Qual é o volume de chuva que tem para me levantar 10 centímetros na Lagoa Mirim? Não existe isso aí. Então, se eu tiver um dreno que chegue lá na Lagoa Mirim, eu vou perder para a drenagem como? A lagoa não tem essa oscilação. É diferente aqui na fronteira oeste, que eu tenho um rio que sobe 10 metros, sobe 9 metros, e fica 2, 3 dias. Essa situação me marginaliza as áreas. Então, a gente tem muito mais áreas marginais. Claro, aí as áreas marginais lá são as várzeas que já estão em áreas muito na cota do nível da lagoa. Mas isso já são áreas que já estão consolidadas com pecuária e a agricultura já nem avança, né, mais nessas áreas. Então, não tem muito essa discussão aqui para esse outro lado que ainda tem. Então, basicamente, o que diz se uma área é marginal ou não é a questão de enchente de corpo hídrico. Porque o alagamento e essas outras coisas a gente tem como resolver. Bom, transmitir aí para o Antonioni também para a organização do evento, né? Várias manifestações de parabenizando a apresentação do Leandro Valnier, da Copersuca, da Gisele Barbosa, do Mário, imagino que é o Mário da Urbano, né? Se não me engano. E é isso, Donato. Acho que tínhamos de perguntas aqui no chat não respondida. É contigo, devolvo a bola para ti. Um abraço, tá, obrigado. Ok, Douglas, muito obrigado aí pela contribuição, né? Agradeço de coração mesmo. Mas eu quero fazer um comentário, pergunta aí para o doutor Antonioni. Um dos parâmetros que a gente considera para a chuva de projeto, né, para modelagem, é o tempo de retorno de um evento crítico, assim. Então, e isso impacta diretamente na estrutura de armazenamento, de drenagem, no caso da largura do dreno, né? Impacta no tamanho da chuva, na verdade, que por consequência... Exatamente, e isso tem influência no custo e também no tamanho da área que o cara deixa de produzir. Isso pode ter resistência com relação ao agricultor, né, ao produtor. Então, você, né, nesses projetos que tem executado aí, tem levado um tempo de retorno de quantos anos, assim, para esse projeto? 10 anos. 10 anos? 10 anos, ou seja, aquela chuva de projeto, ela pode ser igualada ou superada uma vez a cada 10 anos na teoria. Certeza. Na teoria. Isso é bom, não, isso é bom o cara falar no início do projeto, porque às vezes eu digo assim, olha, a gente está fazendo a chuva desse projeto aqui, e essa chuva que vai superar a chuva de projeto pode ser amanhã, inclusive. Com certeza. Estatística, probabilidade, né? Exato, então ela pode... Fez um projeto lá de drenagem para chuva X e um mês depois veio uma maior. Está dentro do previsto. Então, tá, nós agradecemos, né, então, novamente aí
ao doutor Antonioni, a cada um de vocês, não esqueçam de preencher o formulário que o Douglas passou aí, por favor, tá? Agradecer a todo o pessoal que participou, lembrar que dia 17 do mês que vem, né, das 3 às 5 da tarde, nós teremos o nosso novo compromisso aí, que é sobre o manejo integrado de planta, de doenças, das principais doenças do arroz irrigado, com o Dr. Klaus, e convidamos para que todos participem novamente, então, conosco, desse novo encontro, tá? Eu deixo aí, né, a palavra para o Antonioni, para que faça as considerações finais, então, né, e agradecer ao pessoal que tem participado, né, e agradecer aos colegas da EPAGRE que sempre têm ajudado a gente na organização do evento, na divulgação, principalmente o pessoal, o Douglas, o Fernando, o Ricieri, a Silvia, o Hector e a Maria Luísa, lá de Joinville, em Massaranduba, né, que sempre têm colaborado conosco, e além, claro, dos pesquisadores da Estação Itajaí, que têm sido nossos eternos companheiros de trabalho aí. Contigo, então, doutor Antonioni, para fazer as considerações finais aí. Bom, Donato, mais uma vez, agradecer aí o convite, a noite de hoje foi muito interessante. Eu sempre fiz a graduação em universidade pública e tenho comigo este dever de, não só por isso, por o Marco ser um grande amigo, de falar para uma instituição dessas, mas eu tenho comigo como um dever que um chamado de uma instituição pública, eu tenho mais do que obrigação de passar tudo que eu sei e tudo que eu puder ajudar, se que é uma forma de eu estar retribuindo aí para a sociedade do investimento que foi feito em mim durante a pós-graduação. Agradeço ao Marcos, agradeço a EPAGRE, agradeço a ti, Donato, pelos nossos contatos aí nesses dias, pelo WhatsApp, pelas orientações. Deixo um abraço aí para o Klaus, não sei se ele está aparecendo aí, que o Klaus foi meu contemporâneo no Arkansas em 2015, e me deu umas dicas de pesca lá e eu ensinei ele essa carne que ele não sabia. Tá? Um abraço a todos vocês aí, fico à disposição, meu e-mail, meu telefone, pode divulgar aí, o pessoal quiser entrar em contato, não tem problema nenhum, na medida do possível a gente vai trocando informações. Antonioni, eu acho que ele não deve ter aprendido muito bem essa carne, porque ele continua só fazendo peixe, né? Eu não tenho dúvida disso. Tá bom, então, pessoal, muito obrigado, né, doutor Antonioni, pela disposição, né, e por ter aceito esse nosso desafio, agradecer ao doutor Marcos também, né, por ter acessado você aí, né, lembrado do nome, e a palestra foi excelente, muito boa mesmo, e vamos contar com a tua contribuição novamente aí em outros eventos, com certeza, tá? Muito obrigado a todos, pessoal, muito obrigado a todos, né, e convidamos novamente para que o pessoal esteja conosco no próximo dia 17. Uma boa noite a todos, né? Estamos finalizando o nosso evento praticamente às 21 horas, né? Até uns minutinhos antes do que a gente esperava, tá? Um abraço a todos, se cuidem, né? E boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.